Fala galera, estamos aqui hoje para estudar anatomia e fisiologia do sistema nervoso. É um dos assuntos mais cobrados em prova em relação ao tema geral aí de anatomia e fisiologia. E nesse assunto nós vamos ver o que, professora? Nós vamos ver as funções do sistema nervoso, nós vamos ver a unidade funcional do parênquima do sistema nervoso, que é o neurônio, as sinapses nervosas. Vamos ver aqui então a classificação do sistema nervoso em relação à classificação anatômica e a classificação funcional, né, em relação aqui a fisiologicamente falando do sistema nervoso. Então nós vamos ver também esses aspectos, tá? E vamos aqui fazer um paralelo com a teoria do sistema nervoso e as questões de prova. Peguei várias bancas, várias oportunidades aí de cobrança para a gente cercar esse conteúdo e deixar bem fechadinho junto com você. Tendo em vista que é um conteúdo que não é tão fácil, né, relacionado a outros sistemas, mas que a gente vai aqui direcionar para a sua aprovação em concurso. Esse é o meu objetivo aqui. Qualquer dúvida, tô lá no fórum para a gente interagir também, mas eu fiz uma aula bem completa, bem aprofundada, para que você consiga aí gabaritar a sua prova nesse quesito, ok? Então vamos comigo aqui falar um pouquinho do sistema nervoso, em relação inicialmente aqui às funções básicas do sistema nervoso, né? A primeira coisa aqui, que ele tem uma função integradora, porque ele vai coordenar todas as outras funções do nosso corpo, tá? Nós temos aqui, gente, o sistema nervoso controlando todos os outros sistemas, tá? O sistema cardiovascular, nós temos uma exceçãozinha em que nós vamos aqui abordar com você nesse momento, tá? O coração, ele tem a capacidade de automicidade, ele mesmo tem ali o poder de gerar o seu batimento cardíaco, tá certo? Então a atividade elétrica do coração não depende da atividade cerebral. Porém, o sistema nervoso, por meio do bulbo, né, que está lá no tronco, ele vai poder influenciar no sistema cardíaco, fazendo com que aumente a quantidade de vezes que esse batimento vai acontecer ou diminua esse batimento ali relacionado ao coração, tá? Agora, a capacidade do coração bater em si é aqui autônoma do coração por conta do nó sinusal, ok? Então, preste atenção nisso. O cérebro coordena quase todas as funções do nosso corpo, né, em relação aqui ao estímulo inicial de funcionamento. O coração, ele é influenciado pelo cérebro? Sim, em relação a aumentar ou diminuir a frequência, mas o alto estímulo para batimento, né, a atomicidade do coração, ele não é influenciado pelo cérebro, tá? Por isso que quando a pessoa tem uma morte cerebral, o coração continua batendo. Isso é a explicação em relação a esse poder do coração, ok? Então essa função integradora, com exceção desse itemzinho específico que a gente precisa focar, né? O cérebro vai estar aqui atuando com esse papel, certo? Então ele vai ajudar aqui na pressão arterial, né? O sistema nervoso de uma maneira geral, né? O bulbo vai estimular isso aí por conta do estímulo de vasoconstricção, né? E vasodilatação, né? A questão do controle vasomotor. A questão da filtração renal, se aumenta, se diminui, o cérebro também controla isso, junto com uma série de outros processos, tá? E a frequência respiratória também pode diminuir ou aumentar de acordo com a necessidade identificada no sistema nervoso. A função sensorial, em relação à sensibilidade, sensações de maneira geral, né? A função motora, em relação às contrações musculares voluntárias ou também involuntárias. Né? Nós sabemos que o sistema nervoso, ele vai ter aqui que formar ali com o sistema muscular uma placa motora, certo? Essa placa motora vai estar ali acontecendo, né, em relação a um neurônio se conectando com um músculo, para que esse neurônio libere o neurotransmissor, a acetilcolina, e com isso, né, lá no nosso sistema muscular, na célula muscular, ocorra a liberação do cálcio, né, e essa liberação do cálcio permita que os movimentos das fibras de actina sobre a fibra de miosina, e isso aí vai fazer com que ocorra, né, a contração muscular. Então, o sistema nervoso vai estar controlando
a nossa contração muscular, tá certo? Ou de forma voluntária pelo córtex cerebral, quando a gente fala dos músculos aqui esqueléticos, membros superiores, membros inferiores, ou de forma involuntária quando eu estiver falando aqui do meu sistema nervoso, né? Visceral, que está controlando aqui os movimentos involuntários das minhas vísceras, ok? Função adaptativa em relação a proporcionar adaptação ao meio ambiente. Aqui a gente tem um exemplo do controle térmico, o controle da temperatura. Nós temos o hipotálamo, que faz parte do sistema nervoso central, e no hipotálamo nós vamos estar ali tendo essa sensibilidade, né, à temperatura. E essa sensibilidade é o que faz aqui o meu corpo produzir, né, o suor, por exemplo, produzir os tremores musculares quando eu quero gerar calor, né, o suor quando eu quero perder calor. Então a gente vai ter aqui esse centro integrador da temperatura, né, no hipotálamo, fazendo esse controle também aqui por meio do sistema nervoso. Aqui, gente, eu tenho uma imagem, né, do sistema nervoso, né, uma parte do sistema nervoso central, porque o sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula, e aqui a gente tem a parte do encéfalo. E o que eu quero mostrar com essa imagem aqui? Quando eu falo que o sistema nervoso tem a função integrativa, né, e que cada parte do nosso sistema nervoso vai estar controlando uma função do nosso corpo, eu estou falando das áreas de Brodmann. Não sei se você já ouviu falar nessas áreas de Brodmann, e isso representa a imagem que a gente está trabalhando aqui com vocês agora nesse momento, tá? As áreas de Brodmann, ela vai estar aqui associado cada partezinha do nosso cérebro, né, com uma função no nosso corpo. Quando há, né, um acidente vascular cerebral em alguma parte do nosso sistema nervoso aqui do cérebro, o que vai acontecer? Essa parte que ficou sem receber oxigênio vai ficar com aquela função comprometida, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, a área 4 representa a área motora. É daí que vai dar o estímulo para as contrações musculares, né, para o controle dos músculos. Então isso aqui vai estar nessa parte aqui em verde, né, que vai estar sendo representado pelo número 4, porque a área de Brodmann ela tem um nome, ela tem um número e tem a localização respectiva. Essa área aqui, ó, azulzinha, 1, 2 e 3, por exemplo, ela é uma área somatosensorial, que é responsável pela nossa sensibilidade, tá? Então é muito importante. Quando eu falo da área de Wernicke e a área da Broca, que estão aqui, né, em vermelho, elas representam áreas relacionadas à nossa linguagem. Então a linguagem ela é tão complexa que tem duas áreas no sistema nervoso que controlam diferentes partes aí da nossa linguagem, tá? Interagindo também, claro, com a parte motora, porque, por exemplo, para falar a gente usa os músculos, né? A gente usa aqui também os músculos relacionados à língua, né? Enfim. Então, observe que cada área de Brodmann relacionada vai estar interferindo em alguma função do nosso corpo, vai estar interagindo, comandando aquela função, tá? Aqui tem a imagem em números, aqui a gente viu já dizendo qual é, né, algumas áreas específicas, certo? Aqui a gente tem uma imagem em números, onde a gente tem aqui, por exemplo, a área correlacionada e a cor respectiva, tá? Então é muito importante a gente saber que isso existe. Em concurso, professora, vai estar lá, a área de Brodmann tal, representa a função motora 4, 1, 2 e 3, a função sensitiva. É muito difícil que cobre isso, mas é importante que você saiba e que a gente aprofunde aqui esse entendimento para que você tenha uma visão mais ampla do conteúdo e na hora que vier a questão, você vai com certeza ali entender, né, de forma bem decisiva, tá certo? Então é importante saber que existem essas áreas, não precisa decorar isso aqui, o meu papel é justamente direcionar o que é que vai cair em prova, mas eu preciso que você saiba disso, cada partezinha tem a sua respectiva função, tá? Mais uma vez aqui, ó, reforça a área motora, área sensitiva, ó, a zona de reconhecimento do objeto, tá aqui nessa parte parietal, né, a área de interpretação da escrita, a linguagem articulada. Então vai ter aqui diversas funções representadas no nosso córtex cerebral, tá certo? Eu aproveito a imagem para mostrar aqui o cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, tá? Quando há uma lesão,
nessa parte aqui, né, no cerebelo, a pessoa tende a ter aqui uma alteração da marcha, né, tremor, porque aqui é responsável pelo nosso equilíbrio, tá certo? Ok. Ok. Vamos então já começar a praticar com a questão, gente, porque essa relação de teoria e questão é bem interessante. Composto pelo encéfalo, pela medula espinhal e por nervos e órgãos do sentido, o sistema nervoso produz e transmite impulsos nervosos, detecta e interpreta as mudanças no ambiente e responde a elas, produzindo contrações musculares e ou secreções glandulares. Gente, essa questão do CESP ela foi bem interessante, por quê? Porque ela fez um resumo para a gente aqui corretamente dessa nossa introdução do sistema nervoso. Porque ele falou da composição, encéfalo, medula, nervos e órgãos do sentido, né, que vai conduzir a informação aqui por meio dos nervos até a medula encaminha para o encéfalo, então a gente está falando aqui da composição, né, do sistema nervoso, ok. O sistema nervoso faz o quê? Aqui funções, transmite os impulsos nervosos, ok, né, pela diferença de potencial de ação, ele vai transmitir os impulsos nervosos. O córtex cerebral recebeu a informação, vai detectar aquela informação, interpretar as mudanças no ambiente e responder a essas mudanças. Então, se eu recebo que eu estou aqui com hipotermia, diminuição da temperatura, né, o meu córtex cerebral vai mandar estímulos para que ocorra a pieloereção, para que ocorra o tremor muscular. Então, isso é uma resposta, né, do meu corpo ali àquele estressor, àquela hipotermia. Produzindo que a resposta, contrações musculares ou secreções glandulares, no caso aqui do suor, né, que vai estar sendo liberado pelas glândulas aqui sudoríparas, quando ocorre aí um aumento da temperatura, ok? Então, certinho aqui a nossa questão, bem interessante. E aí a gente começa a falar um pouquinho, né, da divisão do sistema nervoso. É importante que você saiba que o sistema nervoso é dividido aqui de duas formas diferentes, tá? Eu tenho a divisão estrutural, a divisão anatômica, tá? E eu tenho uma divisão da função, do que é que aquela parte do sistema nervoso está estimulando. É voluntário? É involuntário? Né? Então isso aí vai envolver a divisão funcional. Quando eu falo em divisão anatômica, ela é bem aqui fácil, bem tranquila, porque eu tenho o sistema nervoso central, tá? Que é composto pelo encéfalo e pela medula, e eu tenho o sistema nervoso periférico, onde eu tenho os nervos cranianos, os nervos espinhais, né, os gânglios nervosos, as terminações nervosas. Então, tudo que não está relacionado com medula especificamente e encéfalo vai estar no sistema nervoso periférico. E o central, tranquilo, encéfalo e medula, ok? Maravilha. Quando eu falo da classificação funcional, eu vou ter aqui o sistema nervoso visceral e o sistema nervoso somático, tá? Quando eu falo em sistema nervoso visceral, eu penso aqui em vísceras. Eu controlo as minhas vísceras? Não, eu estou falando do sistema nervoso funcionando de forma que involuntária, tá? E aqui, gente, quando eu falo sistema nervoso visceral, eu quero que você associe automaticamente com o sistema nervoso autônomo, tá? E quando eu falo sistema nervoso autônomo, eu tô falando lá também, né, na subdivisão do sistema nervoso autônomo em simpático e parasimpático, onde eu tenho ali a liberação de diferentes neurotransmissores em que vai estimular o meu organismo em diversas partes do meu corpo a responder a uma situação de maneira mais ampla. Por exemplo, professora, quando eu estou ali na frente de um carro, atravessando a rua e o carro vem para cima de mim, quando eu olho, o carro está em cima de mim, o que é que acontece ali? Na mesma hora a gente tem a liberação, né, do nosso neurotransmissor relacionado ao sistema nervoso visceral autônomo simpático, a adrenalina. E aí faz com que diminua minha filtração no rim, né? Faz com que não tenha aqui secreções digestivas, porque não é hora de fazer digestão. E aonde que eu vou dissipar aqui energia para poder usar? Né? Eu vou estar o músculo ali recebendo mais sangue para que a gente tenha aquele mecanismo de luta e fuga, né? A nossa pupila vai dilatar para que a gente consiga ver melhor e que a gente consiga ali fugir daquela situação, né? Então isso está relacionado aonde? Com o sistema nervoso visceral,
tá? Que é autônomo e vai ser dividido em simpático ou parasimpático. Parasimpático é aquele momento de relaxamento, onde todas as funções do nosso corpo estão voltadas para o funcionamento, né, da nossa fisiologia, da digestão, da respiração tranquila, né? Então é muito importante a gente associar isso, né, a questão aqui do sistema nervoso visceral para a gente entender bastante isso. O sistema nervoso somático tem a ver com essa correlação em que há entre o sistema nervoso e o sistema muscular. Então, o sistema muscular esquelético, voluntário, vai estar recebendo aqui essa inervação, tá? Vai ser inervado pelo sistema nervoso somático. Isso aqui, esse slide em si, é aquele que eu digo assim, bota a estrelinha nele, porque isso aqui cai em prova, isso aqui é o que mais cai em prova, tá? Então, quando eu falo dessa divisão aqui funcional ou fisiológica, a gente está falando de função, né? A gente tem essa divisão aqui. Sistema nervoso somático, sistema nervoso visceral. A gente já sabe disso, né? Então, vamos entender aqui como que isso funciona em relação a receber a informação e levar a informação. No sistema nervoso somático, onde eu vou lembrar de quê aqui, gente? Eu vou lembrar de músculo esquelético, eu vou lembrar aqui de voluntário, tá? Então, aqui eu tenho as fibras aferentes, que tem a ver com a questão da informação sensitiva, né, dos esteroreceptores, e a via eferente, que é a via motora, que é o que mais cai em prova aqui em relação ao sistema voluntário, que vai estar inervando os músculos esqueléticos, tá? O sistema nervoso visceral, ele vai ter aqui a parte sensitiva aferente, que vai estar inervando os vísceroreceptores, tá? E a via eferente motora, né, de forma involuntária, por meio aqui da inervação do músculo liso, como do estômago, do intestino, do esôfago, cardíaco e glândulas. O músculo cardíaco, como a gente sabe, ele vai fazer com que aumente ou diminua a frequência cardíaca. O batimento em si não é controlado por esse sistema, né? Em termos de gerar o batimento, ok? Então, aqui a gente tem um sistema nervoso autônomo, fazendo parte do visceral e que a gente pode dividir em simpático e parasimpático. Então, o sistema nervoso visceral, esse sistema nervoso visceral, se relaciona aqui, né? Faz com que o indivíduo se relacione com o meio interno, compreendendo as fibras sensitivas, a aferente, e as motoras eferentes, relacionando aqui a inervação do músculo liso e gânglios. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é involuntário, tá? E pode ser dividido aqui em simpático e em parasimpático, a gente vai ver isso mais à frente. Quando eu falo do sistema nervoso sendo dividido pela parte anatômica, olha aqui essa outra parte, né? A gente viu isso aqui, o que é cada um, o visceral, viu o somático, aqui é voluntário, aqui é involuntário. Agora a gente vai na divisão anatômica, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E aí quando eu venho nisso aqui, essa imagem que eu peguei no Google mesmo, né? Em vários sites usam esse aqui. A gente vai ter o sistema nervoso central aqui e a sua composição, né? Encéfalo, protegido pelo crânio, né? E a medula espinhal, protegido pelo canal vertebral, tá? Observe, gente, que esse sistema nervoso central, ele controla tudo. E como ele controla tudo, ele precisa ser protegido, ele é uma parte vital aqui das nossas vidas. Então, o que acontece? Nós vamos ter que criar um mecanismo de proteção desse encéfalo, né? E aí a gente tem aqui a caixa craniana, a gente tem o couro cabeludo, a gente tem o líquor, as meninges, tudo isso vai fazer parte aqui do sistema de proteção do nosso encéfalo, ok? E da medula a gente vai ter também as meninges protegendo a medula, a gente vai ter o líquor e também a nossa coluna vertebral, a parte óssea ali, que vai estar sendo responsável por proteger a nossa medula, ok? Os nossos nervos, eles não fazem aqui a divisão celular, né? Eles não fazem a divisão aqui por mitose. Então, o que acontece? Esses nervos, eles não vão se regenerar. Então, quando há uma lesão no tecido medular, por exemplo, a pessoa vai ficar
com a paraplegia, né? Pelo menos aí até os dias de hoje não tem estudos, célula-tronco, tudo isso está sendo desenvolvido, mas até hoje não tem nenhum resultado em termos de falar para você, em termos de prova de concurso, em que houve a lesão medular e teve aqui, né, a questão de um novo neurônio sendo formado ali. É claro que quando ocorre a lesão medular, gente, só para a gente fazer um paralelo aqui, isso aí não é definitivo os primeiros dias em relação à sequela que o paciente ficou, porque além da lesão medular ali ao redor, né, propriamente dita, a gente tem o edema, o inchaço, né, a inflamação no local, e que quando isso vai reduzindo, a gente tem aí o retorno de algumas funções em relação à lesão naquela medula, tá? Então pode ser que a lesão não seja completa, por exemplo, né, a gente tem uma classificação chamada ASIA, ABCDE, em que vai dizer se teve uma lesão, uma secção completa, que seria o A, ou se teve perda de alguma sensibilidade ou de alguma força motora diminuída, enfim, isso vai estar aí sendo medido, tá? Graduado em relação aqui à lesão nessa medula, tá? Ok. No encéfalo, a gente tem aqui a subdivisão dele. O encéfalo ele vai ser dividido em cérebro, propriamente dito, tronco encefálico e cerebelo, ok? Quando eu falo em cérebro, eu falo em duas partes. Eu falo do córtex cerebral propriamente dito, que é o telencéfalo, onde a gente tem ali aquelas áreas de Brodmann que a gente mostrou no início, relacionado com o córtex ali, memória, fala, parte motora. Tem o diencéfalo, que está relacionado com o tálamo, hipotálamo, ventrículos, tá? Então a gente vai dividir isso aí já já e detalhar bastante. E o tronco? O tronco a gente vai ter aqui a divisão em três partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. Quando eu falo aqui no tronco, gente, tem algumas coisas bem importantes que acontecem aqui no nosso tronco encefálico, que a gente vai detalhar bastante isso, né? Mas eu já quero adiantar. Aqui no tronco encefálico vai sair, né, a maioria dos nervos cranianos, tá? Os nervos cranianos que estão aqui fazendo parte do sistema nervoso periférico, eles vão estar saindo do nosso tronco, alguns do mesencéfalo, tá? E aqui, por exemplo, no bulbo, a gente já pode correlacionar o nosso bulbo com local de cruzamento de fibra, né? Lembra que quando a gente vai aqui ter uma lesão no lado direito, é o lado esquerdo que fica comprometido, porque aqui no bulbo, que é onde vai fazer a interface entre, né, o sistema nervoso, a primeira parte dele, do encéfalo, e a medula, o bulbo é o local de encontro, né, de divisão dessas duas estruturas, e aqui no bulbo, então, as fibras nervosas, elas se cruzam, do lado direito com o esquerdo. Aqui no bulbo também, gente, a gente tem o controle da pressão arterial, né, por meio aqui do estímulo vasomotor, se o vaso vai dilatar, se o vaso vai fazer constricção. Aqui também a gente tem o controle da respiração, né? Então aqui é muito importante como centro vital, ok? E o cerebelo, aqui apoiado sobre a fossa posterior, ele vai estar sendo responsável pelo nosso equilíbrio, ok? Ok, então vamos lá para o sistema nervoso periférico. Tudo isso aqui, cada tópico desse aqui, gente, vai ser detalhado junto com você. O sistema nervoso periférico, eu vou ter nervos, gânglios e terminações nervosas. A gente já tinha até adiantado essa informação para você. Com relação aos nervos, a depender de onde ele está saindo, eu vou chamar eles de craniano ou espinhal, tá? Nós vamos ter os pares de nervos cranianos que saem do encéfalo, né? E temos aqui os nervos espinhais que vai sair da raiz ali, né, nervosa da nossa medula. Então a medula vai estar dentro ali da vértebra, né? E ali a gente tem a raiz dorsal e ventral se encontrando para formar os nervos aqui medulares, ok? 31 pares de nervos medulares e cranianos 12 pares. Os nervos cranianos, eles vão estar responsáveis pela questão sensitiva, motora, pode ter também o que faz as duas coisas, que são os nervos mistos, tá? E viscerais aqui, que vão estar saindo do crânio para ir em direção ao corpo, tá? Mais especificamente, o visceral aqui a gente tem o 10º par, que é o nervo vago, ok? Os gânglios e as terminações nervosas. Então, o sistema nervoso central é o que a gente vai começar a detalhar, né? Nós temos aqui o cérebro, o córtex cerebral, o cerebelo, equilíbrio, o bulbo, né? Fazendo parte aqui
em relação às funções vitais, né, e onde ocorre o cruzamento, a ponte fazendo parte do nosso tronco, junto com o bulbo e com o mesencéfalo, e a medula que encontra aqui, né, para poder receber e levar informações. Porque as informações vêm da periferia pela medula, vai por córtex cerebral ser interpretada, sai do córtex cerebral, vai pela medula para gerar uma ação. Então aqui é o sistema de proteção, né, das vértebras, protegendo o nosso sistema medular, certo? E aqui eu tenho, né, de forma bem detalhadazinha, né, a nossa medula mostrando os nervos medulares, né, os nervos espinhais sendo formado, onde eu tenho a parte da frente, né, que é aqui a raiz anterior e a raiz dorsal. Ela sai e se encontra aqui, saindo pelos forames, tá? Intervertebrais. Quando eu falo em forame, estou falando em buraco, né? Então a gente tem uns buraquinhos entre as vértebras que permitem a saída desses nervos. Sistema nervoso periférico, então, nervos cranianos, encefálicos, espinhais, medulares, a gente já tinha trabalhado essa imagem lá junto, né? Gânglios e terminações nervosas. Lembrando que os nervos cranianos, eles podem ser sensitivos, motores ou mistos, tá? E o 10º par, ele atua aqui no sistema nervoso visceral. Olha uma questão aqui, gente. A respeito da anatomia, das funções do sistema nervoso, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que as siglas subsequentes, sempre que utilizadas, devem ser interpretadas de acordo com a significação associada a cada uma delas. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Anatomicamente, então observe que a divisão que ele vai falar não é a fisiológica, é anatômica. Costuma-se dividir o sistema nervoso em central e periférico. Ok. A divisão anatômica é isso aqui, gente? Ok. O sistema nervoso central é constituído pelas estruturas contidas no crânio, que está dentro do crânio, quem é? O encéfalo. Ok. O encéfalo divide-se em cérebro, ok, cerebelo e tronco encefálico, né? Ok também. O tronco encefálico compõe-se de mesencéfalo, ok, ponte e bulbo, ok. O sistema nervoso periférico, por sua vez, é constituído pela coluna vertebral, a medula espinhal e os nervos espinhais cranianos. Opa! Aqui ele deu uma muito errada, né? Coluna vertebral não faz parte do sistema nervoso periférico. A medula espinhal, muito menos. Aqui faz parte do sistema esquelético, né? A coluna vertebral. E a medula espinhal faz parte do sistema nervoso central, tá? Central. O que faz parte do sistema nervoso periférico são os nervos espinhais e não a medula. Diferente. Nervos espinhais, nervos cranianos, nervos de uma maneira geral, né, terminações nervosas. Então, isso faz parte do sistema nervoso periférico. Por isso, a nossa questão está errada. Mais um aqui, ó. Com relação ao sistema nervoso, julgue o item. O tecido nervoso interliga-se, formando uma complexa rede denominada sistema nervoso, que é dividida em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Ok, certinho aqui, sem nenhum problema, apenas a divisão, né, estrutural, anatômica do sistema nervoso, tá? Podemos afirmar que o sistema nervoso está constituído por estruturas que se localizam no esqueleto axial, que é na coluna vertebral e crânio, né, o sistema nervoso central, a medula espinhal e o encéfalo, cérebro, tronco e cerebelo, ok? Então, o encéfalo vai estar aí fazendo essa divisão aqui em cérebro, cerebelo e o tronco, ok? Então, o tronco a gente vai ter aqui mesencéfalo, ponte, bulbo, o bulbo fazendo aqui, né, essa divisão entre o encéfalo e a medula, ok? Então, bem interessante aqui essa imagem e a gente vai detalhar com você cada parte aí do sistema nervoso central no próximo bloco. Eu convido você a ficar ligado no modo turbo, acompanhando aqui bem de perto com a gente essa trajetória. Então, vamos nessa.